Falo daqui, emitindo sons que viram palavras, e você consegue me entender aí. Mas se for um americano, como temos um hoje aqui, por sinal, ele só vai entender se aprender o português. E já são quase 6.000 línguas no mundo. E pelo menos umas 10 teorias diferentes em busca de uma explicação para a origem da fala humana. Uma questão que já intrigou tantos cientistas que um congresso mundial lá em 1880 chegou a decretar o fim da busca. O que já se tem certeza é que uma cultura expressada por uma língua é capaz de suprimir outras. O latim, por exemplo, chegou a dominar o mundo. Hoje é considerado uma língua morta, embora geradora de um alfabeto ainda amplamente utilizado. As modificações que o uso e a cultura conferem à fala do homem continuam gerando polêmica, como no caso de livros, que a regra culta utilizada na escrita é totalmente diferente da português falado, por exemplo. E a influência da escrita simplificada da internet pode vir a alterar o futuro da língua escrita? Falada? Vamos tentar saber como isso tudo funciona com os especialistas que convidamos para o programa. Ruth Maria Fonini Monserrat é doutora em Linguística e professora aposentada da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. É assessora linguística de vários projetos de educação escolar indígena e pesquisa sobre linguística indígena, além de estudar o tupi colonial. Carlos Alberto Faraco é doutor em Linguística Românica e professor titular aposentado da Universidade Federal do Paraná, onde ele chegou até a ser reitor. Publicou vários livros, entre eles Linguagem Escrita e Alfabetização. O americano, eu prometi, tá aí, Andrew Neves, é doutor em Linguística e professor titular da University College London, na Inglaterra, é claro. No momento, é também professor visitante aqui na UFRJ. Silene Aparecida Nunes Rodrigues, doutora em Linguística e professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, pesquisa sobre sintaxe ou síntese. Vamos ver daqui a pouco, ela vai explicar isso para a gente, porque essa já é uma das questões complicadas do uso da língua. Ela também estuda as línguas românicas e a integração entre teoria linguística e psicolinguística. Recentemente, tem investigado a propriedade da recursão. Vamos começar com ela para entender logo o que é recursão. Fala para a gente, que história é essa? Então, André, recursão é uma propriedade que nós encontramos provavelmente em todas as línguas do mundo, né? E eu vou dar aqui uma definição de recursão, que é uma definição muito fácil de entender. Na verdade, eu vou dar as duas definições. A primeira delas é o seguinte: nós temos, todas as línguas do mundo têm um sistema que é combinatorial, ou seja, nós pegamos as palavras do léxico e formamos sentenças com essas palavras. Então, essa é uma propriedade universal de todas as línguas. Esse processo de combinação é um processo recursivo porque quando a gente forma um sintagma do tipo comer banana, nós pegamos esse sintagma, então, formado via operações de combinação e casamos, recombinamos esse sintagma com outro sintagma, vamos dizer, o João, para formar o João comeu banana. Então, tem um momento em que você forma um sintagma, tem uma operação de formar esse sintagma e uma segunda operação, que é pegar esse sintagma como input para uma outra operação. Então, isso é recursividade ou recursão no sentido mais de matemática. Tá, mas tem mais uma explicação para dar aquela brincadeira que eu fiz, porque há dicionários que falam sintaxe e outros sintaxe. As fórmulas podem variar. Por quê? Essa questão da pronúncia tem um peso importante no estudo da língua? Tem um peso importante, vai ter uma questão de variação aí, né? E aí nós temos aqui dois especialistas, um especialista em variação, um especialista em fonologia, que podem dar uma opinião mais exata sobre isso. Então vamos lá, sobrou para o Faraco essa ideia? Vamos lá. A pronúncia varia, né? E a diversidade de pronúncia é enorme no interior de uma única língua. A ponto, muitas vezes, de os falantes que se reconhecem como falantes da mesma língua não se entenderem no primeiro momento. Né? Sotaques específicos de regiões? Isso, a diversidade, né? Pense, o português é falado em 5 continentes, quer dizer, como é que você vai reconhecer ou vai realizar essa diversidade geográfica e cultural sem variação, sem heterogeneidade?
Então, a variação da pronúncia ou a variação da sintaxe, ela é uma característica própria de todas as línguas, justamente porque responde à diversidade histórica, social e cultural de seus falantes. E às vezes até muda o significado que uma palavra tem em uma região e outra, né? A troca das vezes as maiores confusões, isso com certeza. Ruth, você foi a primeira pessoa que me contou essa história que eu gostei muito de chegar em 1880 para essa discussão que ninguém consegue chegar a lugar nenhum. Como é que foi isso? Que história é essa? Na verdade, nessa época, havia uma preocupação muito grande com a origem. Qual foi a primeira? Não era propriamente a origem da fala nem nada, mas qual foi a língua primeira, a primitiva. E havia uma especulação, assim, chegou a um nível tal que esse congresso proibiu, não foi propriamente, não mandou suspender a busca, mandou que ninguém mais tentasse apresentar uma comunicação com esse tema. Porque havia, por exemplo, aqueles que defendiam que era o hebraico. Por que defendiam que era hebraico? Porque uma vez, conto, não sei se isso é piada ou não sei se vocês conhecem a história, mas que tentaram fazer uma pesquisa, então, na época. Pegaram uma criança e deixaram-na sem comunicação nenhuma com nenhum ser humano. Ele dentro de uma casa, no meio do campo, e ele só recebia comida através de um buraco na porta e tal coisa, não ouvia voz humana. E em pouco tempo, quando chegou a altura, né, de falar, essa criança emitiu uma palavra e que era hebraico. Chegaram à conclusão Qual que era palavra, hebraico. senhor? Era bé. 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 Aí perceberam depois que havia ovelhas no caminho. Assim, então era desse tipo. Pode ser até que seja piada, mas havia assim demais. E não havia naquela época os instrumentos, os conhecimentos, as possibilidades De estudo, até do cérebro, que já temos hoje. sim, na do verdade. cérebro e fora as arqueológicas, paleontológicas, genéticas, linguísticas que há. Bem, aí eu hoje em vou dia. logo apelar para o André para nos ajudar nessa questão. Já se tem hoje uma noção clara? Porque Suzano Herculano, que estuda cérebro, uma vez disse, poxa, o cérebro é tão complexo que eu não sei nem como é que funciona direito. A gente estuda um pedaço e não sabe como é que esse pedaço conversa com o outro. Por que um homem conversa com o outro? Bom, porque o homem conversa com o outro é por falta de telepatia mental, né? Todo mundo concorda que se tivesse telepatia mental, a gente não precisaria conversar. Mas aí o jeito é que nós não temos telepatia mental. Então, o ser humano, ao decorrer de evolução, tinha de adaptar e evoluir um sistema de se comunicar. Às vezes fazendo, o que isso é um grande debate, uma gambiarra de pedaços de ingredientes já existentes no cérebro, no código genético, etc. E aí a grande debate, que até não é qual era a primeira língua, se fosse hebraico, grego ou tal, mas o que foi o impulso que deu luz, que necessitava a linguagem humana. Porque, aparentemente, os macacos, chimpanzés, baleias, se dão bem sem comunicação igual ao nosso. Eles têm sistema de comunicação, mas não é igual ao devem nosso. brigar menos, talvez, mas... Isso é uma das teorias. Será que a linguagem humana ajuda a gente a brigar menos, colaborar mais ou não? Aí surge um monte de teorias. Agora, com mais pesquisa com o código genético, nós estamos chegando a novas respostas e integrando mais evidências de desvios, como afasia, como fonte de evidência de como o sistema funciona. Fazia falta, né? Isso. E também usando comparação justamente com passarinos, com baleias e com questões de o que a gente vai chamar de similaridades entre línguas tão profundas que sugerem talvez uma base inata ou genética para todas as línguas Genética. Bem, Silene, continuamos com o problema de raiz. Há teorias também que apontam o homem ficou em pé, a faringe cresceu, as conformidades físicas permitiram que ele emitisse sons, controlasse sons,
Isso é uma explicação plausível também ou é mais aquele aspecto que o André colocou? Isso é outra face da moeda. São duas coisas diferentes, né, que estão em jogo. Uma delas é que o sistema articulatório, em geral, foi apropriado para uso da linguagem. Então, você tinha os pulmões, você tinha a laringe, que era usado para respiração, e foram cooptados para essa função secundária, vamos dizer, né? Nesse momento a gente nem pode dizer mais que é tão essencial que ela deixa de ser secundária, mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, o sistema que era para respiração é cooptado para um uso de fala, porque a gente não tem um sistema que é de telepatia. Mas tem toda essa parte que é a descida da laringe, que nos difere mobilidade, né, da cavidade oral, a língua e tal, que nos difere dos outros animais, que vai fazer uma distinção muito grande. Mas não pode ser a única explicação. Então, a explicação que talvez mais interessante para uma pessoa que está trabalhando, por exemplo, com sintaxe, tem a ver com a formatação do cérebro. O que aconteceu em determinado momento da evolução que fez com que a gente viesse a ter um sistema que não só utilizado em grande escala, né, que nos dá uma vantagem imensa como espécie, mas também que tem propriedades incríveis. Por exemplo, a questão da infinitude. Como é que pode a gente formar um número infinito de sentenças, passar um número infinito de mensagens? Então, essa é uma das grandes questões hoje e tem a ver com o que o Andrew estava falando. Em que momento da evolução do ser humano a gente adquiriu essa capacidade? Houve um contínuo em termos de evolução adaptativa, à la Darwin, ou houve o que ele estava falando, que é um processo de exaptação, que o cérebro humano, dada a complexidade que ele obteve em determinado momento, uma matéria cinza mais densa, levou o sistema cognitivo a desenvolver, a nos dar a linguagem, né, como parte da sua carga genética, como parte da nossa carga genética. Bem, eu vou fazer um pequeno intervalo, o Ruth já está querendo falar, ele também, eu posso também dizer assim, ó, daqui a pouco a gente volta, um instantinho só.